gravar. Então, é um caso clínico sobre artroplastia do quadril. E aí, isso mais uma ideia, como eu estava falando anteriormente, para a gente tomar a decisão, né? Montar o nosso raciocínio em relação ao quadro que está sendo apresentado, quando a gente se deparar com o paciente, né? Então, traçar os objetivos, né? Tentar dividir até isso por período, quais são os objetivos iniciais, no médio prazo e objetivos finais aí, né? Obviamente. Então, paciente JRC, sexo masculino, 70 anos, procurou atendimento médico devido a quadril álgico intenso em quadril direito, iniciado há 2 anos. Realizava fisioterapia semanalmente, 2 vezes por semana, desde o início dos sintomas, com uso esporádico de analgésicos. Relata que o tratamento fisioterapêutico realizado baseava-se em exercícios e algumas orientações para casa, o que amenizava o quadro doloroso, não impedindo a realização de suas atividades diárias, né? Então, ele já fazia um tratamento, paciente com dor, e já fazia tratamento fisioterapêutico razoavelmente interessante, assim, né? Então, não está descrito quais exercícios, mas era um tratamento ativo, não era um tratamento passivo com luzinha e choquinho e sem exercício. Aliado a tarefas, né, orientações em domicílio, né, o que é fundamental e muito interessante para os nossos pacientes, né, seja de quadril, de joelho, seja qual for, né, a gente tem que ter uma adesão do paciente. Então, tarefas domiciliares são fundamentais para dar continuidade ao tratamento, assim como também fazer com que o paciente faça parte do tratamento, né? Ele é peça fundamental, né? Não adianta a gente prescrever tratamento, fazer o que de melhor tem nas evidências e o paciente ele não aderir, né? Então, ele passa muito pouco tempo na nossa mão, então a gente tem que orientar o paciente a fazer atividade em casa, né? Lógico, dentro de um panorama, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, em algum momento, essas orientações, essas atividades, né, domiciliares, elas vão ter que ser passadas, né? Então, atualmente, quando perguntado sobre a intensidade da dor, classificou em 7 ou 8 durante a marcha, quando é o pior momento. Refere piora do quadro há cerca de 4 meses. Tem histórico de atividade física regular, caminhar 3 vezes na semana, que foi interrompida há 4 meses, quando o quadro doloroso agravou. Deambulava com dificuldade, porém sem necessidade de apoio. Foram solicitados exames de raio-x detectando desgaste articular severo na região femoroacetabular, com presença de osteófitos marginais. Então, o paciente estava bem, piorou, teve uma agudização do quadro, teve uma piora do quadro importante, né? Com dificuldade para deambular, com uma dor classificada aí durante a marcha severa, né? Uma dor de 7, 8, tá? Procurou o médico novamente, foi solicitado o raio-x, né? E o raio-x detectou um desgaste importante da articulação femoroacetabular, assim como osteófitos marginais, né? Sinal de osteoartrose, né? Perdão. Sinal de osteoartrose. Então, encaminhado para o procedimento cirúrgico e submetido à artroplastia total do quadril, tipo não cimentada, né? Então, cirurgia realizada há 1 semana. Segundo o laudo médico, foi realizado o acesso cirúrgico posterior. Então, procurou fisioterapia, né? Deambulando com auxílio de andador, apresentando claudicação leve, isso pós-cirúrgico, né? Referindo o quadro álgico leve para sentar, para levantar-se da cadeira e durante a marcha por mais de 10 minutos, que agrava a medida que aumenta o esforço. Apresentando sinal de lag positivo e teste de Trendelenburg positivo. O Harris Hip Score é 75 pontos,
o índice de WOMAC 60, né? Para subescala de dor, 10 de 20. Para subescala de rigidez, 5 de 8. E subescala de função, 45 de 68. ADM diminuída para flexão, abdução e rotação interna e externa. Tá? Então vamos lá. Sinal de lag positivo. Então, paciente deambulando no pós-operatório, paciente deambulando. PO imediato, deambulando com auxílio de andador. Sinal de lag. Vamos lá, sinal de lag. Alguém já ouviu falar em sinal de lag? Já. O que seria sinal de lag? É o que está escrito aqui embaixo, né? Então, pessoal, quem não ouviu, o que é sinal de lag? Deixa eu ver se tem aqui. Então, sinal de lag é um sinal que a gente, um teste simples, a gente pede o paciente levar a perna, fazer a flexão de quadril, esse quadro que está aqui. A gente pede o paciente fazer a flexão do quadril, ao retirar a perna da maca em extensão, a gente pede para ele fazer a flexão de quadril em extensão de joelho, ele não consegue suportar a extensão do joelho. Tá? Então, o joelho ele semiflexiona, ele até consegue realizar a flexão do quadril, uma amplitude razoável, mas sem manter a extensão do joelho. Né? Então, esse seria o sinal de lag, um sinal característico aí de quem tem fraqueza de quadríceps. Então, uma insuficiência na musculatura extensora do joelho. Né? Então, sinal de lag seria isso. É um sinal que a gente observa aí em cirurgias de joelho, de quadril e até em situações não de pós-cirúrgico, né? Mas, enfim, um quadro severo de dor na articulação do joelho, no qual o paciente ele negligencia o membro ali, enfim, para de fazer atividade, gera uma fraqueza muscular do componente extensor do joelho. Né? Então, o sinal de lag é isso aí. Eu coloquei lá, escrevi para vocês, mas só mostrando para visualizar o que é. Dá para visualizar, dá para perceber o que seria. Então, quando ele tira a perna da maca, o joelho ele sempre flexiona. Tá? Isso é indicativo de fraqueza de quadríceps. E sinal de Trendelenburg, né? Também que eu falei, que é um sinal, um teste, né, que a gente faz para poder detectar uma fraqueza da musculatura do quadril, né? Mais especificamente do músculo que é estabilizador do quadril, que é o glúteo médio. Como a gente falou lá em alguns dos acessos, né? No acesso anterolateral, por exemplo, a gente tem uma secção desse músculo, do glúteo médio, que é um músculo importantíssimo aí na estabilidade do quadril. Né? Então, o sinal de Trendelenburg seria esse desvio lateral, ou melhor, a queda da pelve contralateral. Né? Então, o paciente ele fica, a gente coloca o paciente posicionado, apoiado num pé só, né? Numa perna só, um apoio unipodal, e o sinal é positivo quando há uma queda da pelve contralateral, né? O desvio lateral aqui da pelve homolateral, ou ipsilateral, melhor dizendo. Né? Então, nessa figurinha aqui, a gente vê uma pessoa fazendo o teste, ela está ligeiramente apoiada aqui, para não perder o equilíbrio, mas esse seria o quadro, esse desnivelamento da pelve. Né? Então, a pelve contralateral, a perna que está apoiada, ela declina, ela abaixa. Então, é uma queda da pelve contralateral. Tá? Esse é o sinal de Trendelenburg, que é indicativo de fraqueza
da musculatura, é indicação de fraqueza da musculatura do glúteo médio, tá? Então, uma insuficiência do glúteo médio. Então, isso é indicativo de fraqueza dessa musculatura. E esses pacientes, eles evoluem muito comumente com fraqueza, né? Com marcha de Trendelenburg. Que tem um aspecto até aquele está fundo, tá raso, assim, né? Que a pelve ela vai desviando lateralmente e toda a fase de apoio, né? Fase de apoio da perna para gerar o balanço da perna contralateral, há essa queda da pelve contralateral, né? Um desvio lateral da pelve ipsilateral. Desse aspecto parece que está uma perna maior que a outra, mas é muito por fraqueza muscular. Então a gente vai ter que intervir de alguma forma, né, para poder restabelecer isso, tanto de força, né, mas principalmente função, da função para esse paciente. Então, apoio. O glúteo médio, ele é um músculo fundamental na fase da marcha. Vou botar um videozinho aqui. A internet tem tudo, né? Então, nas fases da marcha, é um videozinho que é bem legal. Nas fases da marcha, principalmente na fase de apoio, a gente tem uma ativação muito importante do. Tem um GIF. Aqui dá pra gente ver direitinho o glúteo médio, essa musculaturazinha aqui em cima. Né? Então, toda vez que toca o pé no chão, acho que agora vocês já não estão vendo mais. Né? Então, toda vez que vocês conseguem ver essa imagenzinha aqui, O professor tá carregando. tá carregando. Isso Agora apareceu você, não tá mais aparecendo não. Vamos ver agora. E agora? Então, esse videozinho, dá pra ver, né? Então, o glúteo médio, esse triângulozinho aqui, ó, que nessa imagem mais embaixo tá mostrando aqui embaixo. Então, aqui, ó, o glúteo médio tá aqui, ó. Tá? Então, todo apoio da perna, o glúteo médio ascende. Então, isso aí é um videozinho que mostra toda vez que está ascendendo, né, o músculo está sendo mais ativado, né? A gente pode colocar em câmera lenta também, que dá para ver legal. Então, o glúteo médio é um músculo bastante importante na estabilidade do quadril. Né? E em alguns casos, né, como a gente viu lá, o paciente ele é submetido a um processo cirúrgico no qual há uma secção, né, desse músculo. Então, leva uma fraqueza importante. Tá, então vamos lá. PO imediato, deambulando com dificuldade, né? Claudicação leve, provavelmente muito por conta dessa fraqueza muscular, né? Um pós-operatório imediato. Ele realizou a cirurgia tem 7 dias, então são alguns pontos importantes. O acesso cirúrgico foi um acesso posterior, então, não sei se vocês se lembram, mas lá, ó, quando a gente fala de acesso posterior, quando a gente fala de acesso posterior, é uma incisão paralela ao glúteo máximo, né? Então ele circunda o trocânter maior, né? E há uma manutenção dos rotadores externos, assim como os abdutores também, né? E uma integridade venosa. Então, na reabilitação, um bom prognóstico cicatricial, assim como a manutenção dos componentes muscular posterolateral, né? Então, a musculatura posterolateral está íntegra. Então, nesse caso aí, são mais os extensores do quadril, principalmente, que foram seccionados. Né? A incisão é mais na região glútea. Né? Então, auxilia bastante na estabilidade desse paciente. Estabilidade do quadril. Apesar de ele estar apresentando ali um sinal de Trendelenburg positivo.
Que nem um boi beleza. Só não havia a cabeça, porque já tá atado. Ele teve que honrar a cabeça, não, né? Não? É. O negócio é o rato, a gente fica mais fácil, fica azedo, né? Não? Então vamos lá. Juliette, o microfone tá aberto. Então vamos lá. O sinal de lag positivo, teste de Lemberg positivo, o Harry Hip Score é 75 de 100 pontos, então ele está numa situação razoável. Ele está numa situação razoável, vocês conseguem ver aí? Né? Então ele se enquadra aqui entre 70 e 80 pontos. Né? Então são 4 domínios, né? O Harry Hip Score, dor, função, ADM, deformidade. Então ele está no meio desse processo, tá? Então ainda é uma situação razoável de funcionalidade e o WOMAC de 60 pontos de 96 possíveis. Isso indica mais ou menos 62%. Tá? Então, se a gente for pensar na escala, no score total, né, a gente tem 3 subescalas aí, né, no índice de WOMAC, né? Então, dor, rigidez e função. Então, para dor, ele pontua 10 de 20 pontos, então seria 50%, mais ou menos. Então, se a gente fosse classificar aí, o índice de dor dele não é uma dor tão severa, né? Para rigidez, algo em torno de 60%, 65%. Então, ele tem alguma rigidez, sente alguma rigidez ainda. E para função, principalmente, tem mais dificuldades aí. Tá? Então, a ADM está diminuída. Então, são vários pontos aí que a gente vai ter que levar em consideração. Mas a ADM diminuída é razoável, né? Paciente com pós-operatório imediato, praticamente. Então, alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração, né? ADM, a gente mediu ADM, força, a gente viu por função, eu não coloquei uma escala de força, mas a gente viu que tanto não fiz um teste de força, né? Mas a gente viu a insuficiência de dois músculos aí bastante importante, né? Que tanto no sinal de lag que a gente subentende que há uma fraqueza do componente extensor do joelho, né? Que é o músculo do quadríceps, que é fundamental aí na marcha, né? Na sustentação de peso, né? Do membro. Assim como o teste de Trendelenburg também, que foi positivo, que é um sinal aí que indica uma fraqueza da musculatura do glúteo médio, né? Que é um músculo que estabiliza a pelve, né? Então, durante a marcha, isso vai ser importante a gente trabalhar esses dois músculos aí, tá? Então, de acordo com o quadro apresentado, quais orientações devem ser dadas no primeiro dia de PO, isso é para entrar na cabeça de vocês, ao paciente submetido a essa cirurgia. Eu vou precisar agora de ouvir a voz de vocês. Eu quero que vocês participem um pouquinho. Tá? Então, a gente viu um quadro aí de um paciente ativo, né? Relativamente ativo, fez fisioterapia prévia à cirurgia, apesar de ter parado, né? Mas fez a cirurgia, fez fisioterapia prévia, era um paciente ativo, relativamente ativo, fazia caminhada 3 vezes na semana, evoluiu mal, evoluiu com dor, foi indicada a cirurgia, foi realizada uma cirurgia total, uma artroplastia total do quadril, eles utilizaram uma prótese não cimentada, a cirurgia ela foi realizada há uma semana, e o acesso cirúrgico foi um acesso posterior, ou seja, manutenção ali do componente rotador externo, abdutor, né? Apesar da extensão ter sido comprometida de alguma forma. Ele apresenta dois sinais aí importantes, o sinal de lag e o sinal de Trendelenburg positivos, né, indicativos de fraqueza muscular, de glúteo médio
e de quadríceps, né, do componente extensor do joelho. O hip score ele está numa medida razoável, pensando que 100% seria excelente, né? Isso avalia o score de funcionalidade, né? São 4 domínios: dor, função, mobilidade e deformidade. E o índice de Womba, que ele está ali em torno de 60% também, 62%, apresentando uma diminuição de flexão, abdução, né? Amplitude de movimento, flexão, abdução, rotação interna e externa. Quais orientações devem ser dadas no primeiro dia de PO ao paciente submetido a essa cirurgia? Vamos lá? Quero ouvir agora a voz de vocês. Professor, seria pior primeiro dia de pós-operatório no hospital ou depois dessa uma semana? Não, primeiro dia. Primeiro dia. Não necessariamente. Isso é uma pergunta só para rever aí os conhecimentos de vocês. Tá? Não necessariamente o primeiro dia de PO, primeiro dia pós a cirurgia. Que orientações a gente deveria dar para esse paciente? Não fazer o cruzamento das pernas, né? Ele mantendo se ele estiver deitado. Não fazer o cruzamento das pernas. Não elevar também o joelho até um certo nível de extensão, né? De grau. São alguns cuidados devido à Então, vamos lá. recuperação. Vamos lá. É por aí. É por aí, mas a gente precisa orientar o paciente, ó, só não vai cruzar a perna. Então, isso seria evitar a adução além da linha média, seria isso? Isso. Não é Tem mesmo? que colocar aquele triângulo, né, no meio das pernas, que eu esqueci o nome. Isso. É porque também Você pode botar um coxinho, uma almofada, um rolinho. Mas isso você só vai colocar se o paciente ele tiver em decúbito lateral, por exemplo. Em decúbito dorsal, dificilmente ele vai passar da linha média, né? porque ele tá com dor, ele não vai tentar ao mínimo fazer movimentação. Às vezes, né? Mas ele tem que movimentar, concorda? Não, mas assim, por esse medo de ocorrer dor, eles acabam não fazendo. Assim, meio que estabilizando, sabe? Assim, eu vejo por mim. Se eu tiver com dor, eu meio que tento não fazer esse movimento para poder evitar a dor. Chama-se medo e evitação. Isso Nossa. tem nome. Isso tem nome. Isso é um dos complicadores nos quadros de cronificação, né? De um paciente cronificar um quadro, né? Dele não conseguir melhorar. O paciente está com dor, existe um esquema, né? Que é um esquema de medo e evitação, né? O paciente ele se lesiona, a partir do momento que ele se lesiona, ele tem aquela experiência dolorosa, e aí ele tem duas vias. Ou ele enfrenta aquilo ali e segue e entende que aquilo ali vai melhorar, ou então ele fica com medo de se movimentar. Na grande maioria, ele catastrofiza, ou seja, catastrofizar é exagerar numa situação, e ele engrena numa situação de hipervigilância, de vigiar demais os movimentos e de medo do movimento, de cinesiofobia, né? Então esse paciente ele tende a cronificar dessa forma. Não é assim tão simples, mas o medo e evitação do movimento é um dos fatores, uma das possibilidades do paciente cronificar, o motivo pelo qual o paciente cronifica.
ele se proteger excessivamente. E aí a imobilidade ela é ruim, né, para o paciente. Então, a gente tem que encorajar, por isso que eu falei lá inicialmente, a gente tem que encorajar o paciente, que ele pode fazer movimentos, mas ele tem que ter cuidado com alguns movimentos, né? E aí eu comentei lá com vocês que alguns movimentos eles vão ter que ser evitados na grande parte do tempo assim com esse paciente, principalmente no pós-operatório imediato, né? Então ele evitar a adução além da linha média é uma. A outra, que eu acho que você tentou falar, seria a flexão além de 90 graus. Flexão de quadril, né? Flexão do quadril além de 90 graus, tá? Então, além disso, o que mais que eu deveria evitar com esse paciente? São orientações que devem ser dadas no primeiro dia. O que mais? Tá? Só tá vindo na minha cabeça o que deveria fazer. Calma aí, deixa eu pensar. Então, coisas que a gente precisa evitar. Então, o paciente ele não pode aduzir a perna além da linha média, né? Ele não pode flexionar o quadril além de 90 graus e ele também não pode. O que seria interessante aí dele evitar também, para que tudo isso com o intuito de prevenir ou de não expor o paciente a uma possível luxação do quadril. Deitar sobre o lado que. Só que no caso dele, ele tem artroplastia nos dois quadris, né? Dos Não, lados, né? não, só de um lado. Ah, só um lado. No caso, ele não ficar em decúbito lateral no lado que ele tá com a ter feito a artroplastia, né? Então, o lado. Ele fez a artroplastia do lado direito, tá? Não está Isso. escrito aqui, mas vamos supor, ele fez a artroplastia do lado direito, tá? Ele vai ter que, quando ele deitar em decúbito lateral direito, é isso? O decúbito lateral Não, ele vai esquerdo. ter que deitar. Ele vai ter que deitar no decúbito lateral esquerdo, né? No caso, para poder não ter. Então ele vai ter que Seria deitar do lado que não recebeu cirurgia, isso. com o lado operado para cima. Isso. Ele até pode deitar com o lado operado para cima, mas você entende que quando ele deita com o lado operado para cima, o lado direito para cima, a tendência da perna aduzir. Sim. Mas aí colocaria um apoio para que não ocorresse isso, né? Então isso seria uma orientação, e seria a segunda questão. De repente seria uma orientação também durante o dia a dia, mas para dormir principalmente, né? Imagina o paciente dorme de lado, em decúbito lateral esquerdo, com o lado que realizou a cirurgia para cima e sem nenhum coxim. A tendência, né, de estar dormindo, a tendência da perna poder até cair, né? Passar da linha média. Então aí nesse caso teria que colocar uma almofada entre os dois joelhos, né? Ou então orientar o paciente a quando for dormir, isso já é a resposta à segunda questão, quando ele for dormir, deitar ou em decúbito dorsal ou em decúbito lateral com o lado que realizou a cirurgia para baixo, que assim a gente evita a adução do quadril. Então, a gente precisa orientar o paciente a evitar a adução além da linha média, a flexão do quadril além de 90 graus e rotação externa excessiva do quadril. Tá? Beleza? Então tá lá no nosso slide lá, ó. Evitar a flexão acima de 90 graus, a adução além da linha média, rotação externa excessiva, né, devido à instabilidade articular decorrente da cirurgia e prevenir luxação de quadril. Beleza?
Então, essas orientações são orientações relevantes aí. Em relação a dormir, que vocês já comentaram aí. Então, dormir decúbito dorsal, não foi isso? Ou decúbito lateral. Com o lado operado para cima ou para baixo? Pra cima e com o coxinho entre os joelhos. Com o lado operado para cima é uma outra opção, tá? A mais segura seria o lado operado para baixo. Então, ou DL com o lado operado para cima e um coxim entre os joelhos. Ou em DL, tá? Beleza? Eu penso também de colocar esse membro que não está com artroplastia para o posto, né? No caso, assim, o lado contrário, porque eu fico pensando também na questão na cicatrização também, né? Meu Deus, dos pontos, né? Uhum. De ficar incômodo Aí, ali, em questão da contato com a marca. vascularização e também, isso. Entendi. Então, exatamente. Então, são opções. A gente não vai falar assim, ó, você tem que dormir assim. Então, a gente vai tentar achar Não, uma direto, posição, né? Tem que fazer isso. achar a posição mais confortável para o paciente e orientá-lo. Porque a gente tem que dar opção para esse paciente, ó. Ah, mas eu não consigo dormir com o lado operado para baixo, porque fica ali incomodando o ponto, a cicatriz ali tá doendo, não consigo dormir. É melhor que eu coloque para cima. Tá, beleza, você pode colocar, só pode dormir de lado, com o membro operado para cima, mas a gente vai ter que colocar um travesseirinho aqui para apoiar. Pronto, resolvido. Ou então, dormir de barriga para cima, se for possível. Uhum. A gente tem que dar essas opções para o paciente. Quais movimentos, então, quais cuidados que a gente deve tomar, de forma geral, em relação à amplitude de movimento para esses pacientes? Aqui em cima, o que mais que a gente pode acrescentar? Vamos só retornar aqui. O que mais que a gente pode acrescentar na primeira questão aqui? Que outra orientação que a gente pode dar para esse paciente? Além dessas orientações em relação à amplitude de movimento, será que a gente pode orientá-lo a algum exercício, algum movimento? Entraria em isometria, né, professor? Oi? Entraria exercício de isometria, né? Exercício isométrico de quê? De flexor de quadril? Extensor de quadril? Uhum. De quem? Vamos lá, pessoal. Tem mais gente aí. Só tá a Júlia e a Daiane. Hum. Então, Marcela falou aqui de incentivar a deambulação para evitar a aderência. Então, a deambulação a gente vai incentivar, mas isso não seria no primeiro dia, né? Isso não seria no primeiro dia. Mas, Marcela, a gente vai incentivar a paciente a ficar de pé, obviamente, a deambular, isso na fase hospitalar, né? Mas ali no segundo dia, normalmente, é mais interessante. O paciente já passou
a anestesia. Então, no segundo dia já é mais interessante a gente já colocar o paciente de pé, né? Como a gente falou lá na nossa apresentação, colocar o paciente de pé, colocar o paciente para dar alguns passos, encorajar o paciente para que daí ele possa receber alta ali no terceiro, quarto dia. Mas a gente vai deambular intra-hospitalar, a gente vai colocar o paciente de pé, vai pedir para ele deambular, isso dentro do hospital, mas não no primeiro dia, tá? Então, exercícios isométricos. De quem? Vamos lá, pessoal. Exercício isométrico de quem? Quadríceps. Será que a gente pode fortalecer o quadríceps aí? Será que a gente pode fazer movimento com a panturrilha? A gente não pode esquecer do pé, porque como ele fica paralisado, ele também pode ser afetado, né? Na questão de Isso. fazer exercício também com. Então, a gente já pode trabalhar ali, orientar o paciente a fazer alguns exercícios isométricos, por exemplo. Ele não fez uma cirurgia, que o acesso é um acesso posterior, no qual o quadrante lateral ali ele está íntegro. Então, a gente pode estimular aí a fazer uma abdução, por exemplo. Tá? Então, estimular musculatura adjacente. Íntegra no sentido que não foram submetidos dentro do procedimento cirúrgico. Né? Estimular a musculatura adjacente e íntegra. Né? Então, beleza. Então, aí, quando o paciente, no início, aí, nos primeiros dias, né, a gente já pode estimular, enfim, contração da musculatura. Não precisa ficar ali 1 hora fazendo isso, né? Vai perder ali uns 5 minutinhos no máximo para já dar um input sensorial aí para a musculatura. Já no dia seguinte, já começa com mais afinco e já começa a estimular o paciente a ficar na postura de pé, né? Então, terceira questão: quais cuidados devemos tomar de forma geral em relação à amplitude de movimento? Ver se entra na cabeça de vocês aí. Tá? Atentar sempre para isso aqui. Tá? Adução além da linha média, flexão excessiva de quadril e rotação externa excessiva de quadril. Não que a gente não possa fazer esses movimentos, mas a gente não deve exceder. Tá? Então o paciente pode sentar? Pode, mas vamos evitar, principalmente no início da cirurgia, além de 90 graus. Né? Evitar os movimentos além da linha média, adução além da linha média. Tá? Então, isso são orientações principalmente para o início, mas que vai perdurar e a gente vai ter que ter esse cuidado aí com o paciente, vai ter que orientá-lo a ter esses cuidados. Né? Então, por exemplo, para entrar e sair de um carro, né, como é que a gente vai fazer para o paciente entrar e sair do carro? Para entrar e sair do carro, ele tem que fazer uma flexão de quadril, né? Então, de que forma que a gente pode orientar o paciente a entrar e sair do carro? A gente sabe que ele não pode fazer uma flexão além de 90 graus, né? Adução além da linha média. Então, de que forma que a gente pode orientar esse paciente? Exatamente, Marcelo, isso aí. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia, Marcelo colocou aqui movimentos para melhorar o retorno venoso e tal. Então, exatamente esse é um dos motivos da gente já estimular a musculatura, né? A panturrilha, contração muscular para poder evitar, aumentar a circulação e poder evitar a trombose, né? Isso é uma resposta lá da primeira questão. Então, como é que vocês acham que a gente poderia orientar o paciente a entrar e sair do carro?
Fala, Júlio. Alguém levantou a mão aí. Então, o paciente não tem que evitar a flexão de quadril. Uma forma da gente orientá-lo a entrar no carro obviamente, se. Fala então, Marcelo. Acho que tá errado, mas já tá achando que tá errado antes de falar, pô? As orientações que a gente vai dar, a gente vai ter que adequar, né? Se o paciente, enfim, o carro do paciente, um carro de 2 portas só, se é um carro mais baixo, com apoio, tá, tudo bem. Mas a gente tem que evitar a flexão de quadril excessiva, além de 90 graus. Então, o paciente ele vai entrar no carro de costas, vai sentar com os membros inferiores para fora do carro e vai trazer depois a perna para dentro do carro. Tá? Então, sem exceder demais no encosto, né? O encosto ligeiramente recostado, para que o paciente mantenha ali a posição do quadril numa flexão menor do que 90 graus. Então, o paciente senta primeiro e depois leva as pernas para dentro do carro, ao invés de entrar de lado, né? Fazendo uma flexão do quadril. Ontem, Ontem a aluna deu uma ideia de se o paciente for sentar no banco de trás, ele entrar pelo lado contralateral ao que foi feita a cirurgia. Né? Então, se ele fez a cirurgia do lado direito, ele vai entrar com o membro do lado esquerdo, que vai fazer uma flexão maior, e o outro membro vai ter que ficar do lado de fora para botar para dentro. É uma outra forma também. Então, o que a gente tem que fazer é adequar as condições do paciente, né? Então, se a gente tem que restringir um pouco essa flexão de quadril, a gente vai fazer dessa forma. Entrar de costas, por exemplo, é uma forma bastante usual, né? Então, o paciente entra de costas e depois leva as pernas para dentro do carro. Vamos lá. Trace um diagnóstico funcional, os objetivos e as condutas terapêuticas. Então, o diagnóstico funcional desse paciente. Isso, exatamente. Diagnóstico funcional desse paciente. E aí? Nada? Pode ser isso? O que mais, pessoal? Dani, João. O que mais? Só isso? Quero ouvir vocês aí. O que mais que a gente pode colocar aí? Colocar o quadro álgico dele também. Ele tem
Deixa eu Dor. ler aqui, peraí. Quadro de dor leve para levantar. A DM dele também está diminuída. Associado a perda de amplitude de movimento. Beleza. Beleza. Objetivos. Então, vou colocar assim, os objetivos iniciais. Tá? Vou fazer igual a gente fez ontem. Objetivos iniciais. O que a gente tem que preconizar com esse paciente, primariamente aí? O paciente chegou lá no consultório, a gente avaliou e tal, viu isso tudo. Sim, Marcial, também. Então, pessoal, objetivo aí, por favor. A cicatriz, né, fica... Então, objetivos iniciais, cicatriz, né? Isso. Então, liberação cicatricial. Isso. Verificar também a dor dele, verificar assim, né? Saber a que ponto tá o nível de dor dele, não para limitar e não fazer algum exercício, mas só pra gente, né, ter um Então, cuidado. vamos ver aqui a dor dele. Então, a gente fez lá o índice de OMAC, né? A gente viu lá, subescala de dor, tá, ele pontuou 10 pontos de 20, ou seja, não é uma dor tão importante assim, mas ele tem dor, né? Então, não é uma dor tão significativa assim, apesar de as funções dele estarem regulares, né? Então, Isso. a gente viu ali pelo score ali de 75 pontos, então principalmente as funções. Quando a gente vê a subescala de função, ele fez 45 pontos de 68, o que vai dar em torno de... Deixa eu ver aqui. 45 dividido por 68 dá 66%. Então, ele tem uma perda funcional importante aí, né? Então, principalmente é a função que ele perde, né? Então, deambular, andar, fazer algumas atividades. Principalmente está mais relacionado à função do que em relação à dor, né? Necessariamente. Então, vocês fariam alguma coisa aí para a dor dele? Professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, porque eu não consigo digitar aqui, aí eu vou falar. Pode falar. No caso, a gente poderia utilizar a crioterapia, o TENS. Então, crioterapia eu não faria, porque é uma área difícil de você colocar ali o gelo, né? Mas se o paciente estiver com muita dor, assim, eu faria até um calor local, ao invés de fazer crioterapia, né? Não é muito usual, assim, tá? Só se o paciente tiver bastante dor, né? Então, como a gente está vendo ali, o paciente tem uma dor, vamos botar na escala numérica de dor aí, uma dor 5, não é uma dor tão intensa assim, né? Então, ultrassom não, Marcelo. Ultrassom é contraindicado. No caso, eu usaria o TENS.
Pode ser o TENS. Pode. Normal, pulsado. Então a gente pode não usar também, tá? A gente pode não usar. A gente pode também não usar TENS, mas tudo bem. Thiago, Oi. o laser entraria? O laser pode entrar para auxiliar na cicatrização, né, do tecido ali, da cicatriz. Pode entrar sim. Então, primeiro a gente está vendo, ao invés de ver a conduta, a gente está vendo o que a gente quer fazer, quais são os objetivos, quais são as nossas metas, né? Então, melhora da dor, liberação da cicatriz, o que mais? Falaram aí da marcha, né? Treino de marcha. Treino de marcha. Então, inicialmente aí, vamos botar aí as primeiras 4 semanas. Tá? Então, esses são os objetivos das primeiras 4 semanas. Beleza, pessoal? E Primeiras as 4... atividades do dia a dia, né, também, professor? Oi? As atividades do dia a dia dele. Isso. Mas isso a gente pode pensar mais à frente um pouquinho? Então, nas primeiras 4 semanas, o paciente chegou ali, que a gente vai traçar... Eu digo assim, levantar e sentar. Levantar e sentar, esse trabalho também, Sim, que já vai entrar na marcha. Isso. Isso. Então, liberação cicatricial, melhora da dor, treino da marcha com o andador, né? O paciente está de andador ainda. Fortalecimento muscular não precisa, né? Fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento, nada disso é importante inicialmente com o paciente. Entra mais na hora. Não, a amplitude sim, né, professor? Não entra. Eu tô perguntando, eu não sei. Tô indo na onda de vocês. Tem que entrar, porque se você não começar a trabalhar agora, ele vai acabar não conseguindo depois, vai ser mais difícil, né? Então, melhora da DM. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas são os objetivos iniciais. E fortalecimento muscular. Não é isso? Beleza? Concordam aí? Para as primeiras 4 semanas a gente pode pensar isso aí para o paciente? E aí, pessoal? Objetivos ainda aqui. Vocês lembram que esse paciente que ele é submetido à artroplastia de quadril, ele tem algumas restrições em relação ao exercício? A gente não já viu ali em cima algumas restrições de amplitude de movimento. Mas vocês lembram que existe uma relação de atividade que a gente precisa evitar de acordo com o procedimento cirúrgico no qual o paciente foi submetido? Vocês lembram disso? A gente não falou das vias de acesso. Ele teve uma via de acesso, né? Então a via de acesso anterior, na reabilitação, a gente deve evitar. Ele fez uma via de acesso posterior. Na via anterior, a gente deve evitar a hiperextensão de quadril e rotação lateral nas primeiras 6 semanas. Né? Isso por conta do movimento de extensão. Como teve um acesso anterior, o movimento de extensão, a gente realiza um deslocamento, um deslizamento anterior da cabeça femoral. Né? Então, como é uma área que está instável devido ao procedimento cirúrgico, devido à incisão, a gente deve evitar esse movimento para poder prevenir ou evitar que o paciente tenha uma luxação, né? Já que há uma instabilidade anterior do quadril
nessas primeiras 6 semanas, que é o tempo de cicatrização do tecido que foi lesionado. Né? Na via anterolateral, a gente viu que em algumas cirurgias há necessidade do médico fazer uma secção do glúteo médio, né, para poder aumentar o campo cirúrgico. Então ele secciona e depois faz uma ressecção, né, faz uma tenorrafia ali. Então há uma lesão do glúteo médio, no qual a gente tem que respeitar de 6 a 8 semanas para que esse tecido se recupere, para que a gente dê carga para esse músculo. Então a gente vai ter que evitar alguns movimentos no qual o glúteo médio ele é extremamente ativado, respeitando a cicatrização desse tecido. Na via lateral, a mesma coisa. Existem algumas restrições que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, aí para a via lateral, há uma osteotomia, uma lesão óssea, né? Então, para a gente ter um apoio total, descarga total, tem que respeitar aí até 3 meses, né? E 6 semanas para poder colocar o pé no chão, né? Já que é uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais agressiva. Há uma osteotomia, uma desinserção dos abdutores. Ô, professor, Oi. levando em consideração o que o senhor acabou de dizer, a gente poderia usar o ultrassom, então, para ajudar, né? Mas a ultrassom, mas com qual intuito? Para essa regeneração. A gente pode usar o laser, tá? O laser. A gente pode usar o laser. Tem placa metálica ali, bastante placa metálica, né? Dependendo da área que você for fazer, não é uma contraindicação absoluta, né? Mas eu não vejo o benefício, ele não é tão grande quanto não fazer, entendeu? Você não tem um benefício Entendi. tão importante assim para que você submeta o paciente é mais fácil de respeitar, fazer um calor local ali, por exemplo, se for o caso, e respeitar esse tempo de cicatrização. O próprio movimento, né, já auxilia. E aí, na via posterior, é uma incisão paralela ao glúteo máximo, né? Então, os rotadores externos eles são mantidos, são preservados, né? E há uma integridade venosa maior. Essa foi a via no qual o nosso paciente ele foi submetido. Então, os rotadores externos eles estão íntegros, é uma incisão mais posterior, inclusive a incisão do vídeo que colocamos semana passada lá no grupo, tá? Uma incisão posterior, e os músculos abdutores eles também são preservados, né? Então, o que a gente vai ter que se atentar aí? No tempo de cicatrização da musculatura extensora do quadril, né? Do glúteo máximo, principalmente, tá? Mas os rotadores externos, os abdutores, eles estão íntegros, então a gente pode dar movimento, pode dar um pouco mais de carga para esses músculos, tá? Beleza? Então a gente tem que respeitar aquilo ali. A musculatura anterior, por exemplo, flexores de quadril, a gente pode trabalhar. Os extensores de joelho, quadríceps, a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar os abdutores de quadril inicialmente, já na primeira semana. A gente pode trabalhar os rotadores laterais na primeira semana. Né? Então, Isso que eu ia falar, Thiago. Entraria também exercícios isométricos para os extensores do quadril e joelho? também, já isso no primeiro dia já está fazendo extensão do joelho. Joelho, panturrilha, tudo isso já está no primeiro dia. E aí o paciente chegou lá para a gente atender, né? 5 dias depois, uma semana, no caso desse paciente, até uma semana já de pós-operatório. Esse paciente já chegou lá, a gente já pode trabalhar os abdutores, como a gente acabou de ver ali, que estão íntegros. A gente já pode trabalhar os rotadores externos, que estão íntegros. A gente pode trabalhar os extensores de joelho, que estão íntegros. Né? O que a gente tem que evitar aí as primeiras 6 semanas são os extensores do quadril. São os extensores do quadril. Tá? Então, evitar extensão do quadril por 6 semanas. Tá?
Beleza? Então, após as 4 semanas, então, na 6ª semana, iniciar fortalecimento de extensores do quadril, tá? Então, isso aqui, o que a gente vai trabalhar? Toda a musculatura de membro inferior, evitando a extensão do quadril, movimento de extensores do quadril. O restante a gente pode trabalhar, tá? O que mais que a gente pode fazer após a 4ª semana? Evoluir para a marcha sem andador, com muletas, né, bilaterais e evoluir então objetivos após a 4ª semana. Então a gente já vai tentar tirar o andador e colocar as muletas. E depois, obviamente, bem posteriormente, passar para a muleta no lateral e depois evoluir para a marcha sem apoio, né? Então, aqui se o paciente, por exemplo, não consegue deambular com marcha bilateral, a gente pode fazer o apoio do próprio terapeuta, né? Não consegue andar com muleta, a gente bota o apoio do terapeuta e vai deambulando, vai desmamando do andador a partir do primeiro mês, tá? Óbvio, se o paciente não conseguir deambular sem o andador, a gente não vai evoluir, né? O paciente tem que estar seguro. Então é só um marco para a gente começar a reavaliar, a rever isso aí. Pode ser que ele comece antes, pode ser que ele comece depois, tá? O que mais que a gente pode fazer com esse paciente? Treino sensório motor, treino de equilíbrio, né? O que mais, pessoal? Entraria também os exercícios de para atividade, né? De vida diária dele, para dar ele Isso. Treinos funcionais, né? Certo? Uhum. Beleza. É isso. Mas você Bom, continuaria também com ganho de amplitude? se ele tiver perda de amplitude ainda, tudo bem. Sempre respeitando aqueles parâmetros lá, né, Júlio? Sim. Sempre respeitando Uhum. aqueles parâmetros lá de amplitude de movimento, de flexão, de adução, né? Mas se ele tiver uma restrição ainda importante, a gente vai ganhando até que ele tenha, a partir do momento que ele tem uma boa amplitude de movimento, você pode deixar de lado e dar função, né? Fazer exercícios com amplitudes maiores, né? Sempre respeitando os parâmetros lá que a gente já preconizou, né? Mas isso aí seria um tratamento já com os objetivos ali iniciais, o que a gente vai fazer inicialmente, e depois com os objetivos após esse primeiro mês, né? Condutas. Condutas terapêuticas. Vamos fazer o seguinte: o que a gente. Vamos pegar aqui cada objetivo e daí vocês vão dando um exemplo aí, tá? Do que a gente poderia fazer com esse paciente. Por exemplo, liberação cicatricial. Que recurso que a gente pode usar para fazer liberação cicatricial?
Uso de textura também, né? Ah, não, perdão. Aí é de sensibilizar, né? É. Pode ser, de sensibilização. Então, liberação, cicatriz, liberação e dessensibilização. Com letra maiúscula vai ficar assim. Peraí. Então, de sensibilização. Então, o que a gente pode fazer para melhorar liberar essa cicatriz? Vocês falaram que tem que liberar. Tem que liberar, como é que vocês vão fazer, pessoal? Tem que liberar aí. Como é que eu faço? O que eu vou lançar a mão aí para liberar essa cicatriz? Movimento, professor, é aquele que a gente usa os 2 dedos, né? E vai na linha da cicatriz. Eu esqueci o nome. É liberação mesmo, cicatricial. É, Os liberação. movimentos de liberação tecidual, né? Isso. Assim, no meu ver, né? No tratamento eu usaria isso. Isso, liberação tecidual manual. É isso. Beleza. Melhora da dor. Aí o pessoal falou TENS aí, né? O que mais que a gente pode fazer para aliviar a dor desse paciente? Acho que o TENS é bem efetivo. Treino de marcha com andador. Então, o que a gente pode fazer? Professor, desculpa atrapalhar. Eu poderia trabalhar essa dor com outra coisa sem ser um aparelho? Assim, por exemplo, tem, Tem, nesse caso, tem. mobilização articular não Não entraria. mobilização articular cinemática não faria. Aham. Mas o movimento propriamente dito, né? O próprio Já movimento já auxilia na lubrificação articular, auxilia na rigidez muscular, né? Na distensionamento dos tecidos, né? Atividade física, você previne o imobilismo ele gera dor, né? Então, o próprio movimento ele já auxilia nessa modulação da dor. O próprio movimento. Uhum. Tiago, Oi. junto com o TENS, não entraria o infravermelho, não? Você pode fazer um infravermelho, pode. É um calor superficial, pode fazer. Mas lembrando que esse paciente ele precisa de movimento, né? Ele perdeu muita função, músculo, então ele precisa de movimento. Então a gente tem que dar movimento para esse paciente. Então, treino de marcha com andador. Então a gente pode fazer segmentação da marcha, né? As fases de apoio, balanço, né? Transferência de peso. Certo? Tudo isso vai auxiliar na marcha, concordam? Melhora da DM. O que vocês fariam para melhorar a DM? Alongamento, professor? Alongamento. O que mais? A
mobilização articular ali, por exemplo, aquelas técnicas de Maitland, de Mulligan, seriam indicadas? Nesse pós aí de 4 semanas, acho que entraria, né? Porque acho que de princípio não. Então, a gente pode até fazer inicialmente, tá? Mas tem que ser muito leve, tá? Sempre respeitando a amplitude de movimento. Então, mobilização articular ativa assistida, né? Beleza? E mobilização articular ativa também, né? Mobilização articular ativa também. A gente pode solicitar que o paciente realize movimento ativo livre. Mobilização articular ativa livre. Tá? Então, perninha apoiada na bola, trabalhar flexão, né? Trabalhar abdução, pode trabalhar a rotação externa também, sem exceder. Então, perninha apoiada na bola, a gente pode fazer de pé também, né? Simplesmente o paciente deitado em decúbito dorsal, arrastar os calcanhares em direção ao glúteo, esticar, trabalhar mobilidade, né? Trabalhar mobilidade articular. Importante aí. Tá? Então, Professor, Oi. desculpa. Pode Entraria falar. também fortalecimento dos membros superiores, né? Dos braços, Também. até porque entraria assim na primeira semana, né? Nas primeiras semanas. Porque ela tá usando o andador, aí aqui é só a gente intensificar no segundo, nesses pós 4 semanas. Vou colocar aqui outro objetivo: fortalecimento. Muito bom, Júlia. Thiago, Oi. eu vou ter que sair agora porque eu vou trabalhar, tá Tudo bem? bom? Tranquilo, tudo bem. Você gravou a aula, não gravou? Tá gravando. Ah, então tá. Tchau. Tchau, tchau. Mobilização articular, né? Mobilização ativo livre. Beleza. Para ganho de amplitude de movimento, tá legal. Né? Qual é o mais objetivo que a gente tem aqui? Fortalecimento muscular. Então, fortalecimento muscular. Que exercício que a gente poderia fazer? A gente só não. Então, para quadríceps, por exemplo. Então, vamos trabalhar quadríceps. Então, dê um exemplo aí de um exercício aí para a gente fortalecer o quadríceps. 2 exercícios, vamos lá, um em cadeia cinética aberta e um em cadeia cinética fechada. O apoio na bola e na parede e agachamento. Fazendo agachamento, que é a posição do joelho. Então, agachamento. Se o paciente conseguir fazer, ok. E cadeia cinética aberta? Sentado na maca? Pode ser? Sentado na maca, realizar a extensão do joelho. Sim. Pronto. Aí a gente estaria até colocando um pezinho, né, professor? Exatamente. A musculatura está íntegra ali, não vai ter nenhum movimento de quadril, só respeitar a flexão do quadril ali, a posição dele. Né? Então, abdutores de quadril, como é que a gente pode trabalhar aí, os abdutores de quadril?
A gente pode trabalhar de pé, né? Sim. Ou em decúbito dorsal. Beleza? Para a gente trabalhar os rotadores externos. Aí já entraria para ele exercícios ativos, né, professor? Tudo A ativo, gente Júlia. poderia. Exercício Esse- ativo. Fortalecimento muscular ativo. Então, aqui é o fortalecimento. Como é que a gente pode trabalhar os rotadores externos de quadril? Decúbito dorsal. Tá? Então, aquela posição como se fosse fazer a ponte com elástico. Tá? Então, paciente DD, membros inferiores flexionados, apoiados na maca, com elástico acima do joelho, ele vai fazer a rotação externa. Beleza? Então, essa é uma possibilidade. Ou em DL, se o paciente já tiver capacidade de fazer mesmo movimento. Importante ele fazer na maca, né? Pela questão da altura e não no chão. Porque Pode fazer. No chão é mais difícil, né? No chão é mais difícil. Mas a gente pode evoluir para o chão, se o paciente conseguir, problema nenhum. Tá? Então, uma flexão de quadril de mais ou menos 60 graus. Ih, caceta. De mais ou menos 60 graus, tá? Para as duas coisas. Então, duas formas aí para a gente poder fortalecer essa musculatura. E aí, lá na frente, após 6 semanas, extensão do quadril. Quais movimentos que a gente pode fazer aí para trabalhar extensores de quadril? Pode ser uma ponte. Vocês sabem como é aquele exercício de ponte? Elevar o quadril? Sim, professor. Ponte. A gente pode fazer extensão de pé no espaldar. Certo? Com caneleira ou elástico. Eu gosto sempre do elástico. Beleza? São alguns poucos exemplos, tá? A gente tem uma gama enorme só para poder alimentar um pouco a cabeça de vocês aí. Treino sensório motor. Como é que a gente pode fazer isso? Treino sensório motor de equilíbrio. Inicialmente, como é que a gente pode começar? Iniciar com treino de equilíbrio com apoio unipodal ou bipodal? não pode dar uma entrelinha. Bipodal ou unipodal?
Unipodal. Unipodal? Logo no início já começa com o apoio numa perna só. Não, eu Eu entraria também acho por que duas. não. Então, bipodal? Pode ser bipodal? Pode. Sim. Lembrem, o paciente está fazendo, tá no início ainda, inicialmente. Então, iniciar, né, o treino, iniciar com treino bipodal, né? Ô, Ah, professor, entendi. Tiraria a muleta. Oi, pode falar. Saindo da muleta. a gente poderia utilizar o paciente sentado na bola com a ajuda, com o auxílio do fisioterapeuta. Sentado na bola? Pode. É, Equilíbrio, vou colocar aqui. Sentado na bola, né, para se equilibrar ali, né? Equilíbrio de tronco ali, né? isso. Ótimo, excelente. Então, iniciar com treino de equilíbrio bipodal, né? No plano. Evoluir para colchonete, certo? O que mais que a gente pode fazer inicialmente? Sentado na bola suíça. Professor, ele também poderia fazer a ponte na bola, né? Aí é um exercício de força ali, né? Eu coloquei aqui, ó. Ponte, evoluir. Aí vocês podem evoluir. Ponte com a bola, ponte unipodal, só com uma perna. Aí o paciente vai evoluindo, vocês vão evoluindo a carga, vai evoluindo a dificuldade. Mas esse movimento aqui que você falou, que eu entendi, foi sentado na bola suíça e ele tentar se equilibrar ali na bola, não é isso? Tô caminhar com obstáculos, né? Isso. Então, O circuito, né? posteriormente, apoio unipodal, né? Do plano. E evoluir para tábua de equilíbrio, certo? Bozu, disco de equilíbrio. Ô, professor, a gente, quando for trabalhar a marcha também, estamos trabalhando o equilíbrio, né? A gente pode Com, utilizar aquela escadinha. com, Eu não sei o nome aqui. você está dizendo o balancinho? Não, é uma escadinha que tem a rampa, aí depois tem uma escadinha descendo. Ah, pode treinar. Isso é treino funcional, né? A gente vai colocar aqui. De subir e descer rampa, subir e descer escada, né? Então, treino com obstáculos, né? Mudança de direção, certo? Treinos funcionais, como a Dani acabou de falar, né? Subir e descer escada e rampa. Beleza? O paciente não fazia caminhada? A gente pode fazer um treino. Treino de caminhada com o paciente. Né? Objetivo de retorno às atividades. Certo? Isso o paciente já está lá na frente já.
Então, isso para a gente fosforilar e pensar no raciocínio, uma tomada de um sequenciamento, no sequenciamento do tratamento, né? Só para dar um exemplo, obviamente, quando a gente traça o tratamento do nosso paciente, a gente descreve cada exercício que a gente vai fazer, né? É importante que a gente faça isso, é bom que a gente faça isso, para nos guiar, mas não precisa ficar travado naquilo ali. Às vezes o paciente não consegue fazer após a sexta semana, ele não está conseguindo fazer uma extensão ainda, relatador, ou não consegue elevar. A gente vai trabalhar de outra forma. A gente vai trabalhar em cadeia cinética aberta primeiro, vai fortalecer para depois a gente conseguir fazer uma ponte, né? Então, a gente vai evoluindo. Mas são ideias de exercícios, né, de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente tem que sempre respeitar tempo. E o que é mais importante no tratamento desse paciente é a gente respeitar principalmente o acesso, os movimentos, né, a amplitude de movimento e a carga ou o exercício para determinada musculatura, né, de acordo com a incisão cirúrgica que foi realizada. Mais alguma coisa aí? Então vamos lá. Quais são os objetivos aí que a gente colocou? Então, liberação e sensibilização da cicatriz inicialmente, melhorar a dor, treino de marcha com a dor, melhora da ADM, fortalecimento muscular, mas a gente vai evitar nas primeiras 6 semanas a extensão do quadril e o fortalecimento dos membros superiores. Então, muito bem lembrado aí pela Júlia, que é fundamental principalmente para a marcha, né? Então, após as primeiras 4 semanas, a gente já na 6ª semana inicia os movimentos de extensão de quadril, evoluir a marcha para retirada do andador, né? Evoluir para muletas bilaterais, para depois passar para muleta unilateral, apoio do terapeuta, tentar andar sozinho, né? A gente vai corrigindo, sempre respeitando essa segmentação de marcha. Quando a gente for passar para a muleta, a gente segmenta a marcha, treina a descarga de peso. Quando tirar a muleta, treina a descarga de peso também. Então, sempre treinando a marcha, segmentando a marcha, é uma boa estratégia para que a gente melhore tanto o equilíbrio, descarga de peso, ativação muscular, né? Melhora da cognição, né? Treino sensório-motor, né? Durante a marcha, como acho que a Dani falou aí, durante a marcha mesmo já está trabalhando o equilíbrio nesse paciente. E depois treinos funcionais, né? Isso já um objetivo mais à frente. Que condutas que a gente teria aí? Inicialmente, liberação do tecido, né? Liberação cicatricial. TENS infravermelho se o paciente estiver com dor inicialmente. Treinar a segmentação da marcha, né? Para melhorar a marcha desse paciente. Primeiro ali com o andador, né? Fase de apoio. Se tiver uma barra paralela, a gente pode utilizar a barra paralela para simular o andador e depois treinar a marcha livre, né? Ele andando com o andador, sair da barra paralela, né? Então, primeiro a gente segmenta a marcha, a fase de apoio, fase de balanço, transferência de peso antero-posterior, látero-lateral, né? Pede o paciente fazer transferência de peso lateral-lateral, antero-posterior. Realizar alongamento de membros inferiores, mobilização articular ativa assistida, né? Seja pelo cinto, ou seja por nós mesmos, né? Com o membro. Orientar o paciente a fazer mobilização articular ativa livre, né? Então, pode utilizar da bola, pode arrastar a perna na maca, pode ficar de pé no espaldar e levar o joelho em direção à barriga, né? Faz dos dois lados. Então, quando estiver fazendo o apoio do membro operado e elevando o membro não operado, ele já está trabalhando o equilíbrio ali e ativação da musculatura estabilizadora de quadril, né? Então a gente vai trabalhar tanto a mobilidade quanto a gente vai trabalhar a estabilização do quadril quando a gente fizer esses movimentos, por exemplo, de pé. Fortalecimento muscular, então isso aqui a gente já vai começar a iniciar precocemente, né? Então isso aqui precocemente. Caramba. Abdutores do quadril de pé ou em DD. Então, são alguns poucos exemplos aí. Trabalhar os rotadores externos. E após a 6ª semana,
Após a sexta semana, a gente vai iniciar a extensão de quadril com ponte, né? Ontem falaram uma coisa interessante. A gente pode trabalhar todos esses exercícios, por exemplo, aqui de quadríceps, né? A gente pode colocar com auxílio de eletroestimulação, tá? Auxílio de eletroestimulador. A gente pode botar um phase ali, pode botar uma corrente russa no quadríceps, no glúteo, nos abdutores, para poder otimizar a contração, poder recrutar mais fibras, né? Isso é bastante usado em pós-operatório, né? Então a gente tem que lançar mão também de eletroestimulação, tá? Trabalhar os abdutores, rotadores externos. Após a sexta semana, iniciar o trabalho com os extensores de quadril, né? Iniciar com o treino de equilíbrio bipodal no plano, evoluir para colchonete, né? Caminhar no colchonete, sentado na bola suíça, dupla tarefa. Então, pode jogar uma bola, por exemplo. Exercício de membro superior. Tá? Então, posteriormente, apoio unipodal no plano, evoluir para tábua de equilíbrio, bozu, disco de equilíbrio, treino de obstáculo, mudança de direção e evoluir para os treinos funcionais aí, trabalhar o que o paciente realiza, né? Então, treino de marcha também. E treino de caminhada, já sem auxílio, né? E aí, pessoal, tudo bem? Eu tinha esquecido dessa questão de usar a eletro, né, para estimular Isso, mesmo. Para trabalhar como um auxílio. isso. Tá, pessoal? É isso. Mais ou menos como a gente pensa no nosso paciente e traça o tratamento. Isso a gente faria lá na clínica, né? Mas a gente não teve essa oportunidade. Tomara que a gente tenha agora em breve. Tá? Óbvio, a gente faz isso um pouco mais rápido, né? A gente vai pensando, vai traçando, a gente pode traçar objetivos mais gerais e depois especificando por etapa, né? Respeitando cada etapa, tá? Mas dessa forma que é interessante a gente raciocinar. A gente faz um quadrinho, aí fica bem legal. Beleza? Tudo bem? Professor. Dúvidas, questões? O que eu queria passar para vocês hoje era isso. A gente pensar junto aí numa resolução de um caso clínico. Tudo bem? Então, pessoal, então a gente vai ficar por aqui, tá? Se não tem dúvida, não tem nenhuma questão.
E aí eu peço que vocês enviem aí até a semana que vem. Tentem fazer lá o caso clínico que eu enviei para vocês. E qualquer dúvida. Júlia, quer falar alguma coisa? Com a mão levantada? Não, professor. Ah, tá, que tá com a mão levantada ali. Beleza, tudo bem então. Então eu vou Tá bom. finalizar aqui, tá? Vou deixar salvo. Vou enviar esse arquivo aqui que vocês fizeram aí, tanto de vocês quanto de ontem, que o pessoal fez. Tá? Vou deixar lá no grupo. E coloco a aula de hoje lá no YouTube, lá na página do YouTube. Tá bom? Tá bom, professor, valeu. Valeu, até mais aí. Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, mandem mensagem aí pelo grupo.